Bom, então vamos lá, animadíssimos, conectores, foco. Vamos trabalhar os conectores com foco no CESP. Matéria garantida na sua organizadora, tem 101% de chances de ser cobrado esse conteúdo. Então, eu vou começar fazendo uma pequena revisão, já deixei algumas telinhas aqui para a gente fazer algumas revisões, e aí, na sequência, eu vou fazer fichas que vão ser fichas muito importantes para a gente rever alguns conceitos que pontualmente no CESP são mais cobrados e, portanto, um pouquinho mais trabalhosos, tá? De serem pensados aí. Então, vamos lá começar a nossa revisão de conectores, tá? Então, eu tenho aqui conectores coordenativos. Eu costumo brincar com vocês, falar assim, olha, para decorar, a gente pode usar 3ACE. E o Robson brinca com vocês no presencial, fala 3 aviões para o Ceará, né? Então, ele fala assim, ó, se você gravar 3 aviões para o Ceará, para ele visitar a família dele. E aqui a gente tem, então, a lógica dos conectores coordenativos. Então, eu tenho 5 tipos de conectores coordenativos, e depois eu vou dar algumas observações sobre esses tipos e tal. Eles podem ser aditivos, adversativos, alternativos, conclusivos e explicativos. Claro que a gente sabe que os conectores podem ter seus sentidos alterados em função do contexto, então não basta só decorar, né? E, nem, não só, mas também, esses conectores que vêm com 3 pontos assim, ó, eles são chamados de conectores correlatos. Não apenas, mas ainda. Então, eu tenho vários conectores que têm essa natureza aditiva. Adversativos, mas, contudo, entretanto, todavia, no entanto, porém, não obstante, por exemplo, é um conector que pode ser tanto adversativo quanto concessivo, dependendo do contexto em que ele está empregado. Alternativos ou, quer, e olha que coisa legal, uma questão que é bem recorrente em prova, às vezes é a gente misturar o ou com o quer, não pode, né? Eles são duplicados dessa maneira. Então, ou, quer, seja. Então, são conectores aí dentro da lógica, né, dos mecanismos coesivos. Conclusivos, eu tenho pois, no caso, depois do verbo. Aí eu costumo brincar com vocês e falo assim, ó, primeiro eu explico, então, pois, explicação, né, antes do verbo. Então, primeiro a gente explica. Depois a pessoa conclui. Primeiro explica, depois conclui. É até uma lógica da vida, né? Lógica da vida. Primeiro explica, depois conclui. Depois você conclui se é verdade ou se é mentira. Chegou à sua casa de madrugada, o pneu furou. Primeiro a pessoa explica o que aconteceu. Robson uma vez chegou à minha casa com os 2 pneus do meu carro furados. Você se lembra disso, Robson? Rasgados, né? Inutilizáveis. Segundo ele, caiu numa vala, eu emprestei o carro para ele dar uma paquerada e o negócio deu todo errado. Mas, enfim, né? Vida que segue. Ele estava se achando, passeando com o meu carro e acontece esse... E ainda emprestei meu cachorro, o Fred, porque diz ele que o Fred atrai mulheres. Foi um horror, tá vendo? Saiu tudo errado. Então, primeiro, o Robson explicou que caiu na vala. Depois eu concluí que ele é sem sorte. Não, eu concluí que era verdade porque eu vi o carro. Mas eu concluí que ele era muito sem sorte, porque, né, custei a liberar o carro, aí liberei o carro e o cachorro e ele ainda se deu mal. Então, foi terrível. E ele ainda não deixou eu pagar o pneu, então ficou com dívidas.
Então, conclusivos, pois, depois do verbo, primeiro a gente explica, que seria o pois explicativo, depois a gente conclui. Então, pois, depois do verbo, portanto, logo, por conseguinte, então, assim, desse modo, dessa forma. Então, conectores conclusivos. Explicativos, pois, antes do verbo. Descer aqui um pouquinho. Então, eu tenho pois, antes do verbo, porque junto, já que, visto que, o que após imperativos, e eu sei que alguns desses conectores podem ter seus sentidos, obviamente, alterados. Então, aqui os mais comumente alterados são esses daqui. Lembrando que os conectores de explicação, eles são os mesmos de causa, né? Então, explicação é evidência. Diferentemente de causa, porque causa é motivo. Então, eu sei que esses conectores que estão marcados aqui são os conectores que têm maior chance, né? Vamos dizer assim, são os com maior tendência a ter os seus sentidos, o quê? Alterados, tá? Então, fazendo exercícios, nós vamos acabar tendo mais consciência disso aqui. E para você gravar os conectores de coordenação, 3 aviões para o Ceará, em homenagem ao Robson. Então, 3 com a letra A, C, E. Então, aditivos, adversativos, alternativos, conclusivos, explicativos. Lembrando que alguns conectores podem ter seus sentidos, o quê? Alterados em função do contexto e que nós vamos perceber isso estudando mais profundamente o tema, tá? Então, olha aqui, ó, vamos fazer só um pensando aqui, para a gente entender essa lógica dos conectores. Então, imagina que eu tivesse assim, ó. Aqui eu vou colocar vírgula antes do E, porque os sujeitos são diferentes, ó. O rapaz deixou a porta aberta, o ladrão entrou. Aqui, ó, ele prometeu que ajudaria, ele não veio, mesmo sujeito. Quando você tem sujeitos diferentes, é possível utilizar a vírgula antes do conector E, né? Então, existe essa possibilidade aí para a gente pensar no emprego de sinais de pontuação também, tá? Então, imagina que eu tivesse assim, ó. Então, vamos imaginar que a gente tivesse essas situações aqui para a gente trabalhar a carga semântica. Ele prometeu que a ajudaria e não veio. Esse E aqui, ele tem um valor adversativo. Ele prometeu que viria, mas não veio. Então, pode cair uma questão na prova perguntando se eu posso substituir o conector E pelo mas. Pode cair uma questão na prova perguntando se esse conector E tem valor adversativo. Se falasse que ele tem valor aditivo, né, a frase estaria errada, porque o valor aí é adversativo, né? Aí eu tenho, o rapaz deixou a porta aberta e o ladrão entrou. Aqui, ó, o ladrão ter entrado é um reflexo de o rapaz ter deixado a porta aberta. Então, por isso, logo, então. Então, eu tenho aqui um E com um valor conclusivo. Então, ele pode ser substituído por isso, logo, então. Então, o conector E, por exemplo, é um conector que facilmente pode ter seus sentidos alterados a depender do contexto. Alguma coisa aconteceu porque ele está calado. Aqui eu posso colocar uma vírgula, né, separando essas orações. Vou pôr em pretinho para ficar mais bonitinho.
Então, quando eu falo assim, ó, alguma coisa aconteceu porque ele está calado não é a causa de alguma coisa ter acontecido. Ele está calado é uma evidência de que alguma coisa aconteceu. Se é uma evidência, é uma explicação. Então, eu tenho lá assim, ó, alguma coisa aconteceu porque ele está calado. O fato de ele estar calado significa que algo que eu não sei o que é, aconteceu. Agora aqui, ó, ele está calado porque seu pai o criticou. O pai ter criticado é a causa direta de ele estar calado. Então, aqui eu tenho motivo. Se é o motivo, a minha relação aqui é de causa. Eu viro e falo assim, ó. Ela chorou porque seus olhos estão vermelhos. Quando eu falo assim, ó, ela chorou porque seus olhos estão vermelhos, os olhos estarem vermelhos é uma evidência de que ela chorou. Não é a causa de ela ter chorado, né? É apenas uma evidência. Ela chorou porque seu pai foi embora. O pai ter ido embora é a causa, é o motivo, é a justificativa de ela ter o quê? Chorado. Então, nessas situações aí, eu tenho relação de causa e explicação de maneiras distintas, né? De maneiras distintas. Então, ela chorou porque seus olhos estão vermelhos, é uma evidência de que ela chorou. Ela chorou porque seu pai foi embora, é a causa de ela ter chorado. Então, o conector porque, por exemplo, ele pode indicar explicação ou causa, a depender do contexto. O conector e pode ter seu sentido alterado. Então, esses são conectores que facilmente apresentam alterações, variações aí de sentido. Então, uma coisa para a gente ficar bem atento quando a gente faz uma revisão de conector, né? Porque é bastante cobrado, beleza? Bom, aí eu tenho os conectores subordinativos. E é bom saber diferenciar um grupo de outro, né? Então, eu vou trabalhar com os conectores subordinativos, eles vão dar a ideia de o quê? Subordinação. Aí 6C, TPM, forte. O M não aparece aqui, eu vou colocar um Mzinho pequenininho, porque não existem conectores modais, mas a relação de modo, ela até existe, né? Então, 6C, né? Você pode, ainda bem que é 6 dias, não 6 semanas, já pensou? 6C, TPM, forte, só para você gravar um mnemônicozinho. E você sabe que o M vai ficar pequenininho aqui, porque não existe conector de modo propriamente, tá? Então, são 6 com C, T, P, F. Então, eu tenho aqui 6 com a letra C, causais consecutivos, conformativos, comparativos, condicionais, concessivos. Os concessivos são muito explorados em prova. Esses daqui caem muito, esses daqui, né? Aí depois eu tenho T, temporais, P, proporcionais. O M não vai entrar porque existe a relação de modo, mas eu não tenho conector. 9 finais, são 9 tipos, tá? Então, causais, em geral, a gente vai representar pelos mesmos conectores de explicação, obviamente com alguns acréscimos. Então, eu tenho, por exemplo, o conector como em oração antecipada. Flávia, não entendi o que é isso de oração antecipada, não. Oração antecipada quer dizer a oração que vem antes da principal. Como não houve aula, fui ao clube. Já que não houve aula, porque não houve aula, fui ao clube. Então, a gente tem um como aí em oração antecipada, beleza? Aí eu tenho aqui, porquanto,
na medida em que, aqui você tem que, né, saber a diferença aqui, porque senão você confunde com proporcional, né? Então, na medida em que haja vista, lembrem-se de que não existe o que? Haja visto, porque junto, já que, uma vez que, o próprio conector, pois, pode, né, introduzir essa ideia de causa. Então, esses são os principais conectores. Aqui eu vou fazer um de cada cor, só para não confundir. Consecutivos, tão, tal, tanto, tamanho, mais o conector que, né? Tanto que, comeu tanto que se sentiu mal, estava tão nervosa que não conseguia se concentrar, tinha tanto carinho pelo rapaz que demonstrava essa afeição em qualquer lugar. Então, tão, tal, tanto, tamanho que. Aí eu tenho de modo que, de maneira que, de forma que, de sorte que. Então, conectores aí que vão ter essa relação de consequência. Conformativos, como, conforme, segundo, de acordo com, consoante. Então, conectores conformativos. Comparativos, como, tal qual, tanto quanto. Aí eu tenho mais ou menos, que ou do que. Esse do está entre parênteses porque ele é facultativo, né? Condicionais, se, caso, desde que, a menos que, contanto que. Então, conectores condicionais aí nessa lógica. Concessivos, grupo muito importante para a prova, né? Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que. Ah, Flávia, mas eu já vi posto que de causa. Eu também já vi. A questão é o seguinte, o conector pode ter seu sentido alterado em função do contexto, né? Não obstante, conquanto. Então, todos esses conectores aqui. Temporais, quando, enquanto. Mal com L, mal entrou na sala, percebeu o que havia acontecido, né? Assim que, logo que, no momento que. Aqui, se viesse um em aqui, não estaria errado, tá? Proporcionais, vou colocar de outra cor só para não confundir. À medida que, à proporção que, quanto mais, quanto mais, menos, né? Finais vão dar a ideia de o quê? Finalidade, os mais comuns, para que, a fim de que. E a gente já sabe que os conectores podem ter seus sentidos alterados em função do
contexto. Então, esses são os principais conectores para a gente avaliar. Precisa decorar, só não adianta decorar sem refletir, porque o conector como, por exemplo, aparece em diversos, né, contextos. O conector como, ele é tão potente, ó, que ele aparece até na adição, porque eu posso falar assim, não apenas como. Né? No lugar desse mas também, mas ainda, eu posso usar o conector como. Então, ele é muito potente. Então, a gente tem que ter uma noção dos conectores para poder refletir acerca deles na hora de fazer as questões, né? E nós vamos corrigir questões, logo vamos ter essa experiência agradável, né, de pensar os conectores aqui. Então, a nossa lógica vai ser assim, como que eu vou trabalhar esses conectores em prova? Como é que eles vão ser de fato o quê? Cobrados. Então, é isso que a gente vai ver agora. A gente vai falar assim, ó, como é que a sua banca cobra os conectores? Só antes, vamos começar com uma primeira fichinha, que a gente vai falar que os conectores, eles podem ter seus sentidos alterados em função do contexto. E aí, a gente vai exemplificar essa situação que é muito pertinente ao uso de conectores, tá? Então, quando a gente vai fazer uma fichinha, a gente vai colocar o tema. Quem já está com o hábito de fazer fichinhas, né? Vai fazendo suas fichinhas, elas vão ficando cada vez melhores. A gente não pode desistir, tá? E não precisa ficar bonita, tem que ficar funcional. Aí eu falo, não precisa ficar bonito, quero que meu traço fique reto. Não precisa. Pode ser só funcional mesmo, que é o mais importante, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, eu quero trabalhar conectores, carga semântica. Então, a carga semântica varia, né? Então, aqui, ó, nós vamos ter o conector desde que, na primeira frase, desde que ele voltou, os problemas se resolveram. Desde que, dando uma ideia de tempo. E aqui, ó, desde que você estude para a prova, será aprovado. Então, nesse caso aqui, eu tenho um desde que, dando uma ideia de condição. Então, eu tenho situações diferentes, né? Então, aqui, ó, eu posso marcar as palavras na minha fichinha. Conectores vão apresentar variações, o quê? De sentido, em função de quê? Do contexto. Então, os conectores vão apresentar variação de sentido em função do contexto. O importante na ficha, gente, é a gente colocar uma regra por ficha. Então, por exemplo, se você quisesse fazer uma ficha de quais são os conectores de causa, quais são os conectores de explicação, o ideal é que cada um viesse em uma ficha, para a ficha ter pouca informação. Então, aqui a gente está falando que eles mudam de sentido, né? Se você quiser, você podia ocupar essa parte assim, escrevendo isso, né? Então, você sabe que conectores mudam de sentido, né? Só para ficar mais bonitinho. Então, fazer ficha é um exercício, né? É um exercício de disciplina. Então, vai fazendo que você vai ter mais noção acerca da matéria, vai revisar mais facilmente o conteúdo. Então, essa daqui seria uma fichinha de conectores, falando que eles variam de sentido em função do contexto, beleza? Aí, a gente chega na parte boa. O que é a parte boa? Fazer exercício e ficha a partir do exercício. Porque aí você vai conhecendo melhor o CESP
e vai falando assim, ah, entendi, é assim que a banda toca na minha organizadora. Aqui, o que que eu fiz? Para a gente não fazer muitos textos, eu copiei o pedacinho do texto que era relativo à questão, beleza? Só porque senão, vamos supor, conector geralmente é uma frase, que eu deixei para fazer uma ficha com vocês. Mas assim, ó, geralmente vai ter uma frase do texto e a questão vai ser relativa àquela frase do texto. Então, eu fui copiando as frases, por quê? Para a gente não perder tempo lendo textos muito grandes, né? Para fazer uma questão de conector. Dividir questão por assunto no CESP tem esse inconveniente, né? Para fazer crase, você tem que ler um texto inteiro. Mas assim, numa aula mais planejadinha, a gente acaba fazendo isso, ou seja, eu já separei a frase do texto que vai ser necessária ali para a realização daquela questão, tá? Então, quando a gente for fazer questões por assunto do CESP, normalmente eu vou pegar as frases de referência que havia lá no texto e trabalhar essas frases com vocês. Se for necessário um pedaço maior, eu vou ter que copiar, não vai ter jeito, tá? Então, vamos lá. Questão número 1, acerca do tema conectores. Caso o problema se mantenha sem solução, as políticas governamentais deverão aparecer como alternativa para a viabilização de medidas. Então, eu tenho o conector caso aqui e a minha questão é sobre ele. Ó. O conector caso poderia ser substituído sem prejuízo de sentido ou da correção gramatical. Observe que, ocasionalmente, o CESP fala só sentido. Então, pode vir só sentido. Só correção gramatical, mesmo nos conectores, tá? Então, pode ser só sentido, só correção gramatical e pode ser também os dois, né? Sentido barra correção. Isso serão 3 questões com análises diferentes. Então, observe o enunciado, porque o enunciado vai fazer muita diferença, tá? Então, observe o enunciado nesse caso aqui. Bom, então eu tenho o conector caso poderia ser substituído sem prejuízo do sentido ou da correção gramatical pelo conector se. Sim ou não? Claro que não. O sentido é o mesmo, o problema estaria na correção gramatical. Flávia, por quê? Porque ao fazer aqui a substituição, eu teria que ter assim, ó, se o problema... Olha aqui, gente, se você escrever um manter aqui, eu vou me remoer nesta cadeira. Se você tem um conector, né, você tem que conjugar esse verbo aqui no futuro subjuntivo. Se o problema se mantiver sem solução, aí o resto continua igual. As políticas governamentais deverão aparecer como alternativa para a viabilização de medidas. Flávia, não entendi o que aconteceu. Não entendi, não. Provavelmente você não sabe a regra mesmo. O que acontece? O conector caso, ele é usado com pretérito imperfeito do subjuntivo e com presente do subjuntivo. Ao passo que o conector se é usado com pretérito imperfeito subjuntivo e com futuro do subjuntivo. Se não aceita presente do subjuntivo. E o conector caso, por sua vez, não aceita futuro do subjuntivo. Então, em algumas ocasiões, ainda que gramaticalmente eles tenham a mesma carga semântica, eles não vão se ajustar em função do verbo. Então, o verbo de um conector vai ser diferente em relação ao verbo de outro, e isso vai acabar trazendo aí um prejuízo de correção gramatical, tá? Então, o que acontece? O conector se não admite presente do subjuntivo. E o verbo lá estava na frase original, conjugado no presente do subjuntivo. O conector caso, por sua vez, não aceita futuro do subjuntivo. Então, eu tenho uma relação que, embora os dois tenham valor de condição, eles não se ajustam do ponto de vista gramatical. Então, há conectores sinônimos que não se ajustam do ponto de vista gramatical em função da forma verbal. Então, isso aí é recorrente dentro do escopo de conectores, tá? Eu tenho conectores que têm o mesmo sentido, mas que não podem ser intercambiados
porque não se ajustam na base do verbo, na base gramatical, ok? Bom, e aí, como eu combinei de fazer fichas de conectores com vocês, eu vou fazer uma ficha relativa ao conector se e ao conector caso. Em algumas situações, eles poderão ser intercambiados. Por quê? Porque os dois têm um tempo comum, ó. Olha aqui. Se fosse pretérito imperfeito, seria possível fazer essa troca. O problema está nesse daqui, ó. Presente diferente de o quê? Futuro do subjuntivo. Aqui pode, ó. Então, dependendo da forma como a minha frase foi organizada, a substituição é possível. E aí eu vou fazer uma ficha para vocês que eu acho que deixa as coisas mais claras e a gente também vai aprendendo a fazer fichas. E no caso de conector é uma matéria que tem que fichar, porque vai cair, né? Então eu tô lá colocando aqui a minha ficha, conectores. Já. Pronto. Vou melhorar isso daqui também. Então, vou trabalhar conectores, mais especificamente os conectores se e caso. Fica mais bonitinho. Então, o que vai acontecer com esses dois conectores, tá? Então, eu tenho essa situação aqui, né? O que cada um aceita, e vou pensar nessas possibilidades de troca, tá? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Então, olha aqui como é que a gente montou a nossa ficha. O se, ele vai aceitar pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo. Então, a gente pode fazer um tiquezinho verde assim, ó, aceita. Não aceita, né? Aqui tem um não aceita presente do subjuntivo. O conector caso, por sua vez, ele vai ser usado com pretérito imperfeito subjuntivo e presente do o quê? Subjuntivo. Não vai admitir o futuro, né? Então, vou fazer o meu Vzinho aqui de verde, pá, pá, e aqui não aceita. Ok. Aí, basicamente, estou querendo demonstrar isso com esses exemplos, ó. Se ou caso houvesse, isso é pretérito imperfeito do subjuntivo, os dois aceitam. Se houver futuro do subjuntivo, aceita, ó. Se houver aula, nós iremos, beleza. Se haja aula, não, né? Porque isso aqui é presente do o quê? Subjuntivo. E se haja aula, vamos combinar que ficou horroroso, né? Caso haja aula, presente do subjuntivo, caso haja aula, nós iremos. Só deslocar isso aqui que ficou um. Caso haja aula, nós iremos. Então, aqui está ok. Caso houver aula, isso é futuro do subjuntivo, não pode. Então, por exemplo, assim, aqui eu não posso substituir o se por caso, porque eles são diferentes em termos de verbo, tá vendo? Aqui, ó. O se aceita futuro e o caso presente subjuntivo, para exprimir a mesma coisa. E eu não posso fazer se haja aula e nem caso houver aula. Se haja, você não faz, não, mas caso houver, talvez. Então, tem que ficar atento, lembrar principalmente que o caso não aceita futuro do o quê? Subjuntivo, porque é uma situação que você pode errar pelo ouvido, tá? E aqui, quando você tiver o pretérito imperfeito do subjuntivo, ó, pretérito imperfeito subjuntivo, você vai poder intercambiar, porque aí esses dois aqui vão ter uma relação de igualdade. Deixa eu até fazer assim, ó, mais bonitinho, beleza? Aí o se igual a caso se você tiver o pretérito imperfeito subjuntivo, tá? Isso é uma sugestão de modelo para a sua ficha,
considerando aí as particularidades do se e do caso. São dois conectores sinônimos, mas ocasionalmente não podem ser intercambiados, ocasionalmente. Nesta situação de pretérito imperfeito do subjuntivo, eu posso trocar. Um pelo outro não vai alterar nem o sentido, nem a correção gramatical. Aqui eu estou dizendo que os dois indicam condição. Então, os dois dão ideia de condição, porém, aqui eu tenho uma restrição quanto ao uso de presente, o se não aceita presente, e o caso eu tenho uma restrição em relação ao uso do futuro do subjuntivo. O caso não aceita futuro subjuntivo. E aqui eu estou falando de se e caso condicionais, tá? Porque é claro que você tem se de outros tipos. Então, se e caso condicionais aqui na nossa ficha para ficar bem bonita. Então, o bom de fazendo questões é que a gente vai revisando, às vezes, conteúdos específicos, né? Então, essa ficha aí, ela é bem importante, principalmente para o CESP, é um conteúdo que super cai. A FCC também cobra, né? Algumas outras organizadoras também têm esse nível de aprofundamento aí na cobrança desses conectores, ok? Ok? Ô, Flávia, e se o CESP, por exemplo, falasse assim, ó, fazendo os ajustes necessários? Bom, se ele falasse isso, ajustes necessários, aí o item ia ser certo, mas ele não falou. Então, ocasionalmente ele fala, tá? Então, você tem que avaliar cada caso é um caso, não dá para sair generalizando. Então, nossa ficha de conector ficou linda, a gente trabalhou esses conectores condicionais, é uma proposta de modelo, não quer dizer que você tem que fazer a sua sim.